Fala tudo fotografia. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Rogério E eu sou a Lúcia, tudo bem, pessoal? e esse é mais um Fala Tudo Fotografia. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre coletivos fotográficos, fotografia autoral, e um pouco de uma experiência aí de um fotógrafo lá do Nordeste, o Eduardo Queiroga, que é do Recife. E aí, Eduardo, tudo bem? Opa, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Marcos, Lúcia? Seja bem-vindo aí. Eu chamei de Eduardo Queiroga, mas você disse que tem que ser Queiroga, né? Mais ou menos com as pessoas que chamam mais de Queiroga, e que seja assim, então que a gente consiga. Vou me policiar para te chamar de Queiroga, então. Ô Queiroga, me diz uma coisa, conta pra gente aí a sua história, né? Como é que você chegou à fotografia, como é que é a fotografia hoje na sua vida, e principalmente o que nos move para esse bate-papo de hoje, que é a questão de coletivos, né? Então, se puder dar uma síntese aí, depois a gente vai tocando o barco aí como puder. Legal. A fotografia já está assim comigo faz um tempo. Na verdade, eu contabilizo aí uns 20 e poucos anos de fotografia. Eu me formei em jornalismo, então já com a intenção de trabalhar com foto, assim, eu já entrei no curso, que era um mercado que eu poderia trabalhar com fotografia, porque eu tinha uma vontade de trabalhar com fotografia. E a partir daí eu fiz um bocado de coisas. Né? Fui fotógrafo em jornal, repórter fotográfico, trabalhei com publicidade, mas mais recentemente assim, eu tenho me dedicado mais a algumas vertentes assim, que me dão mais prazer mesmo, que me instigam mais. Então eu tenho tido alguns contatos, assim, trabalhado com pesquisa, trabalhado também com a relação assim mais entre fotografia e educação, tanto no ensino quanto na reflexão, e em paralelo desenvolvendo projetos assim que eu mais de longo prazo, né? Projetos fotográficos em que eu estou fotografando, mas sem aquela correria da redação, da encomenda, assim, ó. Então, alguns projetos de longo prazo que a gente pode ir conversando sobre cada um deles aí. O seu primeiro projeto que você assim achou que teve maior importância nessa sua vida de fotógrafo? Ô, Lúcia, assim, o primeiro é difícil falar, porque tem hora que a gente dá mais importância a um depois da outra, né? Uhum. Eu acho assim que ao longo desse caminho todo, em que eu tenho buscado e continuo buscando experiências diferentes, então ter, na verdade, vários contatos com a fotografia, eu acho que esse caminho inteiro ele foi muito importante, sabe assim, desde esses primeiros momentos de jornal, em que você tem ali uma rotina bem pesada, né? Você trabalha muito, você fotografa todo dia, muitas pautas, aquela correria, que nem sempre você consegue fazer um bom assim, trabalho da forma como você gostaria, mas ao mesmo tempo também te dá te ensina muito, né? E esses que eu faço atualmente, que assim, que na verdade eu me desprendi de várias coisas para tentar me dedicar a algumas. Então, exatamente por isso, acaba tendo uma importância maior. Legal. E me diz uma coisa, qual é o seu projeto atual? O que você está se dedicando agora? Olha, são vários ao mesmo tempo. Isso é bom, múltiplo. Estou agora lançando um livro, né? Você até comentou assim, o tema do programa de hoje, coletivos. Uhum. Isso foi uma pesquisa que começou no mestrado e que depois eu continuei com ela e atualizei e estou lançando o livro, então eu estou bastante envolvido com isso agora. Ao mesmo tempo, tem uma exposição minha que vai seguir uma itinerância pelo interior, que é um projeto que eu desenvolvo desde 2008 com as parteiras tradicionais de Pernambuco, né? Essas mulheres que estão ali na hora do parto, na hora do nascimento, e que ao mesmo tempo detêm um conhecimento, um saber tradicional bem importante e que está sendo esquecido. Então, desde 2008 eu venho documentando isso. Eu faço a parte fotográfica juntamente com uma equipe, uma ONG, o Instituto Nômades, que faz a parte mais de entrevistas, né, de uma pesquisa dos conhecimentos em si. Em paralelo, eu colaboro com o projeto Fotolibras,
que eu ajudei a fundar, fui um dos fundadores, que é um projeto em que a gente atua com a fotografia voltada para um público surdo. Fotografia como linguagem que permita a comunicação entre surdos e ouvintes. E estou terminando o doutorado, que essa é a parte que mais me consome agora, exatamente, que eu defendo aí no começo do próximo ano. Então, eu estou na fase da escrita da tese, nesses meses agora que vem aí pela frente, eu estou me dedicando quase que exclusivamente a ele. Já vi que nosso bate-papo vai ser longo. O tema também sobre coletivos continua nessa linha? Não, o tema ele até surgiu de algumas discussões lá da pesquisa sobre coletivos. Mas aí eu me desvio um pouco dos coletivos e vou abordar a fotografia documental, especificamente assim na relação com a autoria. Né? O que é autoria, quais as tensões que essa questão do autor traz para a fotografia documental. Então, assim, a questão da autoria ela está muito presente na discussão dos coletivos. Né? Os coletivos eles abrem uma discussão interessante em relação à autoria. Porque a fotografia ela é muito individual e o coletivo vem colocar um autor que é feito por vários indivíduos, né? Então, assim, essa questão da autoria surgiu nessa pesquisa dos coletivos, mas, ao mesmo tempo, eu não poderia aprofundar muito. Então, ficou ali, atrás da orelha, ali, aquele assunto para um dia eu me dedicar. E aí, eu resolvi fazer o doutorado abordando isso. Muito legal. E você já participou de coletivo? Olha, eu tenho vários trabalhos que são feitos coletivamente. Né? Certo. E desde o tempo assim que eu estava no mercado mais de agência, a gente já fazia agência num formato que não chegava a ser um coletivo propriamente dito, como eu defendo na minha pesquisa, mas que já tinha várias nuances, assim, sabe? Tinha várias questões ali de misturar os trabalhos, de quebrar a individualidade e manter uma unidade. Tem alguns elementos ali, alguns ingredientes que depois, né, vai caindo a ficha assim, eu fui percebendo que ali a gente já fazia alguma dessas coisas. Fora isso, eu tenho participado. No próprio Fotolibras a gente tem uma atuação bastante coletiva, assim, tudo muito horizontal, muito dessa junção, né? E outros projetos aí também que eu venho fazendo. Agora, uma coisa assim formal, né? Um coletivo que se apresente como coletivo e tal, não tanto. Não participou. Eu aprendi uma coisa com você. Na verdade, queria te agradecer. Eu não sabia do termo boêmio. Era a partir de um coletivo, não era de artistas? Era um grupo que, assim, de artistas, né, poetas e tal, que eles já se diferenciavam um pouco da sociedade por conta desse comportamento assim mais de grupo, né, de não ter muita hierarquia. Então, assim, o termo surge um pouco desse grupo, né? Era mais um comportamento ali, numa determinada época, que sim, que a gente pode dizer que ali já tinham os primeiros passos, primeiras sementes ali. Olha, bem interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um número mínimo para se participar de um coletivo? Por exemplo, alguém agora está ouvindo a gente, é fotógrafo amador e sabe que na sua cidade tem mais um ou outra pessoa que são fotógrafos. Então, quero formar um coletivo. Tem algum critério? Tem um número mínimo? Como faz isso? Olha, é legal a gente pensar assim, a gente pensar a história com bastante liberdade, né? Eu acho que o coletivo ele não se faz por nenhuma regra específica, mas sim pelo fato de se compartilhar a fotografia, né? Então,
uma coisa assim, a gente começa muitas vezes a pesquisar, a escrever sobre esses assuntos, a se aprofundar neles, e a gente vai criando determinados conceitos, vai criando determinadas defesas, argumentos que acabam separando, né? Acabam delimitando, assim, isso é isso, isso é aquilo. A academia funciona dessa forma, as pesquisas, né? Mestrado, doutorado, funcionam dessa forma. E eu acho isso muito interessante para a gente ir aprendendo e conhecendo e exercitando a cabeça. Mas a gente tem que ter um cuidado também de não amarrar demais as coisas, né? Então, por exemplo, para mim, a grande importância assim, do coletivo, ela está exatamente na ligação entre vários sujeitos. Ou seja, quando essa ligação é forte, quando essa ligação ela derruba outras fronteiras, é ali que se faz o coletivo, né? Então, claro, você falar um coletivo de 2 pessoas, talvez soe estranho, talvez soe, né? Vamos pensar no coletivo como algo maior. Mas, na verdade, assim, eu gosto de pensar que o coletivo é exatamente essa ligação, né? Entre vários, que podem ser poucos, podem ser muitos, e que nessa ligação, a individualidade, na fotografia especificamente, ela se transforma em outra coisa, sabe? Não é que a gente pense no apagamento total da individualidade, né? Os indivíduos estão lá, mas é que a soma de 1 mais 1 não vai ser igual a 2, vai ser igual a uma terceira coisa. O duro vai ser ter que controlar a vaidade, né, das pessoas, né? Quando, né, Pois é. Saber respeitar o espaço do outro e compartilhar esse espaço também, né? Exato. E a vaidade na fotografia é algo bastante complicado, né? Nossa Senhora! Então, acho que esse é um problema grande para um coletivo enfrentar. Assim, qualquer grupo vai ter que dedicar algum tempo, alguma energia para isso, porque a vaidade é grande. E quanto maior o número de pessoas, mais difícil para se lidar, né? Porque serão diferenças, personalidades diferentes, às vezes até interesses diferentes, né, Eduardo? Certamente. É como o relacionamento humano, assim, de um modo geral, né? É complexo, porque cada indivíduo, ele sozinho já é algo muito complexo. Então, juntar 2, 3, 4, 5 complexidades, assim, é sempre complicado. E aí é que também está eu acho que o segredo ou a duração de um coletivo tem muito a ver com esse ceder, né? Ceder espaço, abrir espaço para o outro, haver um equilíbrio. Então, o coletivo não é alguma coisa onde existe, por exemplo, um chefe e os subordinados, né? Isso está muito mais para uma empresa, está muito mais para outros grupos. No coletivo é preciso que haja mais um equilíbrio, uma horizontalidade. Então as vozes, elas... Claro, uma pessoa conhece mais de um assunto, outra conhece mais de outra, mas não necessariamente você tem que criar ali dentro uma hierarquia muito rígida, em que né, todas as ideias sejam de uma só pessoa, né? Mas sim um compartilhamento. Porque senão as pessoas vão ficar sempre esperando que esse que vai se tornar o líder, que tenha as ideias, que busque o diferencial. Eu acho que não é esse o objetivo, né? Não, acho que não. Acho que o grande instigação assim, no coletivo é exatamente você aproveitar os vários sujeitos que estão ali, né? Então, as várias potencialidades. Então, aquele que conhece um pouco mais determinado assunto, ele vai poder contribuir com o grupo naquele assunto. Mas em uma determinada atividade, ele vai ficar mais fora porque ele não tem muito a contribuir. Então, você encontrar exatamente essa receita, né, essa massa aí, é que é interessante. Então, não é assim partir tudo só sempre de um só. Claro, existem pessoas que são mais ativas, pessoas que são mais ansiosas, pessoas que são mais enérgicas, assim, que estão sempre tendo ideias. E é natural que tenham outras que tenham um ritmo diferente, que pensem mais, né, e demorem mais um pouco e tal. Mas, assim,
é você exatamente reconhecer cada diferença dessas e valorizar essas diferenças. Qual a diferença entre coletivo e fotoclube? O fotoclube, ele tem exatamente uma estrutura bastante hierarquizada, né? Ele, em geral, existe uma união dos associados em torno da fotografia. Isso é bem legal. Existe muita pesquisa, muito estímulo, né? Assim, é bastante comum os fotoclubes estarem fazendo concursos, fazendo salões, exposições. Então, uma série de atividades que está sempre ali estimulando a produção, estimulando a renovação da fotografia. Mas uma diferença grande em relação ao coletivo é que as individualidades são mantidas. E muitas vezes, inclusive, elas são aumentadas, né? Porque do mesmo jeito que esse ambiente com concursos e eventos, ele estimula a produção, mas é um estímulo totalmente baseado na competição. Então, no fotoclube, não há essa diluição, né, em torno de um grupo. Na verdade, continua sendo o fotógrafo, né, e outro fotógrafo, e outro fotógrafo. São vários fotógrafos juntos, e não um grupo só. Entende? Compartilhando uma ideia, né? Pelo que você está falando, é o que eu estou imaginando, né? Não Exato. Ele se mantém assim, sei lá, Marcos, Queiroga, Lúcia fazem parte de um fotoclube. Mas a gente continua sendo Marcos, Queiroga e Lúcia, separadamente, né? A gente se encontra no clube, troca ideia, aprende, ensina, pesquisa, né? Vê as novidades, mas cada um desenvolve o seu trabalho e se mantém assim, mantém uma separação muito grande do outro. A ponto de que existiam, por exemplo, fotoclubes que faziam duelos fotográficos, né? Um fotógrafo desafiava o outro para saber quem era melhor. Então, eles criavam regras fotográficas, né? Criavam um tema, enfim, uma atividade qualquer para ver qual era o melhor dos dois, né? É muito comum, principalmente quando o fotoclubismo estava muito forte. Existia, assim, por exemplo, o associado ouro, o associado prata, o associado bronze, né? Então você tinha distinções internas, assim. Aquele cara que comprovava um conhecimento maior na fotografia, ele era um sócio com um prestígio maior do que o outro que estava começando agora. Então, assim, são coisas que criam várias separações, né? Em vez de juntar, segregava. E algumas, eles eram unidos dentro do fotoclube, porém cada um mantendo o seu espaço, né? Sem se misturar. E eu acho que no coletivo essa mistura ela é mais natural. Assim. Existem coletivos que vão manter uma assinatura individual. Isso não é nenhum problema. Mas a gente vê, por exemplo, vários coletivos que ou sempre, ou pelo menos em determinados trabalhos, eles abrem mão dessa individualidade e assinam coletivamente. Porque eles enxergam que o resultado do trabalho é um resultado coletivo. É um resultado que não foi uma pessoa que fez, mas, né, foi fruto daquela junção. Então não teria sentido manter o crédito, por exemplo, individual. Olha que interessante. Te falei no início, nós temos um coletivo aqui em Itanhaém. Estamos aprendendo. São 3 anos de coletivo, chama COFIT, né? Todo o programa eu falo do COFIT, tenho muito orgulho de participar. Ontem fizemos até um bate-papo sobre isso. E na última exposição nossa, chamada Viva Itanhaém, era todo um resgate da foto antiga, do antigo da cidade e do novo da cidade, né? E também participamos de um novo olhar. Então todos nós pudemos recriar a foto. Isso é muito clichê na fotografia, mas tentamos evitar que fosse clichê, né? Então foi bem interessante o trabalho. E na foto, na hora da exposição, chamada Viva Itanhaém, tinha o logotipo do COFIT, né? Que nós temos um logotipo nosso, e ao lado o nome do fotógrafo. Então isso que você me fala, cara, acho que a gente estava no caminho certo e sem perceber, né? De manter a unidade do grupo e manter um pouco da individualidade de quem fez a foto também. Isso. Cada um vai achando a sua fórmula, né?
como eu estava até falando, assim, a gente tenta definir, tenta dar um norte para essas coisas, mas pessoalmente, eu sou da opinião de que a gente tem que também flexibilizar, né? Então, não é a gente criar uma amarra e dizer assim, para ser coletivo tem que ser desse jeito, tem que ser daquele, né? É entender essas diferenças para poder, a partir dessas diferenças, a gente ir dando novos passos na fotografia. Mas existe um regimento que possa reger também os coletivos. Sim, pode. Eu acho que isso aí, assim, fica a critério de cada um e criando suas próprias organizações, né? Sua própria forma de organizar. Por exemplo, tem um coletivo até que eu falo um pouco dele no livro, espanhol, em que eles não eram, assim, cada indivíduo ali, cada integrante do coletivo, mantinha sua carreira individual. O cara podia ser fotógrafo de agência, o outro podia participar de projetos, enfim, cada um tinha sua carreira. Mas determinadas atividades eles faziam juntos. Então, nessa hora, eles eram coletivos, né? Então, o mesmo cara, ele tinha lá fotos em que ele fez dentro do coletivo, e que aí era assinado como coletivo, fotos que ele tinha feito para uma agência, para um jornal, em que ele assinava individualmente, e fotos que ele fazia dentro de um outro projeto paralelo que ele tinha com outras pessoas, né? Então você vê que aquele mesmo fotógrafo participando de várias organizações diferentes. Uma delas era esse coletivo que eu citei, que é o Pandora, lá da Espanha. Mas aquele mesmo fotógrafo, ele poderia estar, você poderia encontrar fotos dele ou o nome dele vinculado a outras coisas. Então, assim, cada um vai arrumando sua maneira de trabalhar e de se organizar, né? Tá certo. Você já ouviu algum programa nosso anterior? Ainda não? Ouvi, sim. Você já ouviu, né? Então nós temos uma sessão no programa que é a sessão das mensagens, né? Então sempre a cada programa, acho que é legal a repercussão que o programa tem, as mensagens que vão surgindo. E desta vez também a gente selecionou 2 mensagens aí. Só para quem está ouvindo aí quiser mandar mensagem para o Fala Tudo, pode ser através do e-mail falatudofotografia@hotmail.com ou pelo Facebook também, né? Então facebook.com/falatudofotografia tem a parte de mensagens lá. A Lúcia tem umas mensagens aí, Lúcia, para ler pra gente? Tenho, sim. Nós temos 2 que escolhemos. Uma vem de Campo Grande, é de Cláudio Pinheiro, ele é estudante de Direito. Aí ele comenta: quero ser advogado e tenho a fotografia como hobby. Aprendi muito ouvindo Marcelo Preto no programa de Direito Autoral, né? E da Helena Vargas, fotógrafa do Instagram do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem participado, mandado algumas mensagens, né? Helena não está sendo a primeira, mas sejam todos bem-vindos, né? E ela fala que gosta de ouvir os podcasts, que a fotografia corre, né, em suas veias, e o uso do celular para expressar tudo que ela vê, né? São as mensagens aí que nós temos hoje. Obrigada ao pessoal aí que está mandando as mensagens. Bem legal essa questão aí da Helena que trabalha com o Instagram. As redes sociais são uma forma de coletivo também, Queiroga? O que você acha? Olha, eu acho que as redes sociais e, na verdade, toda essa cultura que a gente vive atualmente, assim, que a gente poderia chamar de uma cultura digital, né? Das novas tecnologias, enfim, eu acho que elas estimulam muito esse pensamento coletivo, saca? Não que as redes sociais ou essas tecnologias elas tenham inventado, mas eu acho que elas estimularam muito fortemente, porque hoje a gente compartilha muito mais, né? A vida da gente, as fotos que a gente faz. Ao mesmo tempo, dentro das redes sociais, assim, existe uma prática muito, muito forte de apropriação. Então, eu pego uma foto, ali eu já comento aquela foto, aí tem todo aquele movimento assim de criação de memes, né? De você pegar uma imagem e colocar uma frase ou fazer alguma comparação de uma imagem com outra, enfim. Existe todo um comportamento facilitado pelas redes sociais que já já traz um monte de compartilhamento, assim, um monte de questões coletivas, né?
Então, eu acho que as redes elas têm estimulado bastante. E elas, inclusive permite, por exemplo, coletivos que têm, assim, até como a gente está fazendo aqui agora, nós não somos um coletivo, mas esse tipo de experiência é muito fácil hoje em dia, né? Você está com uma pessoa de um país, uma pessoa de outra cidade, de outro estado, e manter ali um diálogo, manter uma conversa. Então, por exemplo, existem coletivos onde tem um integrante, sei lá, na América Latina, um integrante na África, um integrante na Europa. E eles, claro, isso foi muito facilitado pela internet e pelas tecnologias digitais, porque eles conseguem manter um contato diário, conseguem estar discutindo os trabalhos, conseguem olhar as fotos, né, que estão sendo feitas, enfim, tem todo um acompanhamento que foi muito facilitado. Acho bom você não me dar muita ideia não, viu? Porque minha, minha mente aqui já está pensando muito. Tá certo. Me fala um pouquinho do seu trabalho de parteira. Você já comentou sobre ele, mas eu queria saber como é que você chegou nas parteiras, né? Meu, é uma coisa muito interessante para nós que somos daqui do Sudeste, né? Perdemos essa ligação com a raiz, talvez com a terra, com tudo isso. De repente ver um trabalho fotográfico de mulheres que trazem, que dão a luz, né? Traz a vida, né? E ajudam. É fantástico, cara. E como é que você chegou até elas? Olha, exato, essas mulheres, elas, assim, ainda estão, né, por aqui, por aí, certamente também, mas é um conhecimento que está se perdendo, né? É uma prática milenar, enfim, desde que se nasce né, que existe parteira, e é um conhecimento, como a maioria, né, todo conhecimento de tradição, um conhecimento que vai sendo passado muito de maneira oral, de geração para geração. Então, uma parteira aprende com outra parteira, né? Não existe muito registro, não existe muito uma história documentada. E o que acontece é que as mulheres novas não estão se interessando em ser parteiras. Então, muito desse conhecimento está se perdendo, ele morre junto com a parteira. Quando uma parteira morre, ela leva consigo esse conhecimento. Então, o Instituto Nômades, que é uma ONG que trabalha aqui em Recife com parto humanizado, com humanização do parto, e é de um pessoal amigo meu, né, a gente começou a conversar porque eles tiveram essa ideia de documentar esses saberes, né? Eles têm contato com esse universo, contato com parteiras tradicionais, e eles enxergaram essa necessidade de deixar isso registrado. Então, assim, a gente começou a conversar como fazer isso, a gente pensou inicialmente em fazer um livro, enfim, a gente foi tentando, né, vendo ideias aí para viabilizar essa documentação, e acabou que a primeira etapa do projeto, ela foi uma etapa relacionada assim, com o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico, no sentido de fazer um inventário de patrimônio imaterial, né? Então, tem toda uma metodologia desenvolvida pelo IPHAN, que a gente seguiu, e então, assim, foi feita uma equipe grande, assim, de pesquisadoras, pessoas da antropologia, psicologia, de várias áreas, e a gente foi a campo, no estado inteiro de Pernambuco, procurar essas mulheres, né? Então, assim, foi um trabalho mesmo de formiguinha, assim, de chegar num lugar e perguntar. A gente estabeleceu contato com algumas associações, alguns sindicatos rurais, enfim, alguns lugares assim que a gente pudesse ter algum apoio para dar o primeiro passo. Mas também foi muito atrás, assim, de chegar na localidade, perguntar se ali tinha uma parteira, quem é que conhecia, ou uma parteira indicar a outra, né? E assim a gente foi fotografando e entrevistando. Assim, existe todo um trabalho de entrevista a respeito desses saberes, e a gente acabou tendo contato com mais de 200 parteiras. Caraca! Assim, do litoral até o sertão.
Que E lindo. vocês fotografavam a hora do parto também? Como que era isso? Não, esse trabalho, ele busca saber quem é essa parteira, tá? Assim, quem é essa mulher, onde é que ela vive, como é que é a casa dela, quais são os costumes, quais são as condições. Então, assim, o parto, ele não estava como prioridade. Eu já observei, até fotografei algum, mas assim, não entra no projeto. O projeto realmente ele é sobre as mulheres, assim, sobre quem são essas parteiras, né? Então, embora o parto seja a atividade dela, a gente optou por focar mais na mulher e nos conhecimentos dela. Então, assim, como parteira não é uma atividade profissional reconhecida, em geral, elas são agricultoras, donas de casa, elas têm outras atividades, né? Que são as atividades do dia a dia delas. Acontece muito também delas serem assim como que mestres na comunidade onde ela mora, onde ela atua. Então elas detêm conhecimentos assim de medicina popular, conhecimentos religiosos. Muitas vezes são líderes comunitários, assim, líderes da localidade, né? Então a ideia era registrar isso, sabe? Registrar esse universo. Aí o parto acabou não sendo muito foco, não. Olha que interessante. Tem uma frase, uma sessão nossa chamada Entre Aspas, e acho que tem tudo a ver com o que você está falando das parteiras, né? Que é uma frase do Luiz Garrido. Você quer ler pra gente, Lúcia? Sim, ele comenta assim: quando for fazer um retrato, uma foto, você tem que tirar algo das pessoas. Isso é fantástico, porque acho que tem muito a ver com o que você está falando, não é, Queiroga? Porque da parteira você também tira algo delas, não tira? É aquela ideia de tirar que a fotografia costuma fazer, assim, você compartilha, né? Você traz algo dela, você traz um aprendizado e também deixa algo lá, né? Mas é interessante essa frase, inclusive porque o retrato ele está muito presente nesse trabalho. Como eu estou falando das mulheres, né, então eu fotografo a casa, fotografo outras coisas, mas assim, grande parte do que eu faço, eu estou fotografando as mulheres. E em grande parte das fotos que eu faço delas são retratos, assim, né? Retratos onde eu tento trazer um pouco dela, né? Onde eu tento trazer um pouco de quem é aquela pessoa, de quem é aquela mulher. E a receptividade foi boa? Vocês tiveram alguma dificuldade para iniciar o projeto? Não, a receptividade é fabulosa, na verdade. Eu costumo pensar, inclusive, que faz parte da própria atividade da parteira, né, essa ideia de acolhimento. Então, você imagina que um parto não tem hora para acontecer. Né? Muitas vezes ela está lá em casa dormindo de madrugada, bate na porta dela para atender um parto. Né? E aí ela sai, se levanta, pega a estrada, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, pode ser uma pessoa até desconhecida, e ela vai lá cuidar daquela pessoa, vai lá tentar dar algum conforto, né? Ajudar nesse momento tão importante. Então assim, o acolhimento que nós tivemos foi fantástico, assim, né? As dificuldades muitas vezes estavam mais assim na questão de acesso, que muitas das parteiras que a gente fotografou estão em lugares de difícil acesso, área rural, lugares assim que, por exemplo, no inverno, quando chove muito, né, a dificuldade é ainda maior. Você tem que, sei lá, a gente fez muita coisa tendo que usar moto porque o carro não chegava. Teve lugares em que a moto não chegava, você tinha que ir a pé, né, atravessar rio de barco, pegar cavalo. Então, assim, tem uma dificuldade grande, muitas vezes, de acesso, de deslocamento. Mas a acolhida delas sempre é muito, muito boa. Fantástico. Você gosta de comentar fotos, Queiroga? Quando você vê uma foto de alguém, ou alguém chega pra você assim, ó, você é fotógrafo, comenta essa foto aí, o que você acha dessa foto? Você gosta de comentar as fotos? Ou é muito Olha, subjetivo? é subjetivo, eu acho muito subjetivo. Então os comentários podem nem sempre
coincidir, né? E nem Agora, sempre agradar o na fotógrafo. atividade, exato. Agora também na atividade assim, como também, né, trabalho com ensino, acaba sendo bastante comum, né? Você está observando, olhando, analisando Nem vou um passar meu Face contexto. pra você então, hein? Tô ferrado se fizer isso. Olha só, tem um fotógrafo do Paraná que ele fez uma foto, cara, que eu achei incrível. É uma das coisas que a gente costuma estudar dentro do nosso coletivo aqui do Cofit é também algumas técnicas, né? E aprendendo fotografia a partir de outras técnicas e tudo mais. E o Rafael Sampaio, ele é do Paraná, fez uma foto lá na cidade da Lapa, né, no Paraná, com o recurso do light painting, que é justamente da luz ali ao fundo, né? Uma foto bem interessante. Você deve estar com ela aí, acho que a Lúcia também. Vamos descrever essa foto aí para o nosso ouvinte? É, vamos lá, quem começa? Você, Lúcia, Eu? depois da sua aula com depois da sua aula com o Alexandre Sequeira, que vai estar nos ouvindo aí, ele vai estar de olho em você. Ai, pois é, né? Eu traumatizei. Ele descreve muitíssimo bem. Bom, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir passar a informação para quem não está vendo. Primeiro, é uma foto noturna de uma praça, de uma cidade, deve ser uma cidade pequena, acredito eu. Ao fundo, à esquerda de quem está olhando, tem um predinho com uma grande árvore na frente. E centralizado nessa foto tem um banco de praça com uma estátua de um leitor ali. E por trás, né, tem uma onda brilhante ali de uma luz, é um efeito, lógico que não é da praça, mas é um efeito que foi colocado, né, nessa foto que deixa interessante, chama atenção, né, dá um diferencial aí para a imagem quando você bate o olho pela primeira vez nela. Pronto, esse é o máximo que eu consigo. Mas foi ótimo. E você, Queiroga? Não, O que acho que você... que a descrição de Lúcia foi ótima. Eu acrescentaria só a questão das cores, que eu acho que são bem importantes nessa imagem, né, que esse casario que ela citou, ele é amarelo e a própria iluminação da praça também, com a estátua, né, puxando mais para um bronze, para uma cor assim mais quente, e o fotógrafo ele fez esse light painting com a cor azul, né? Então isso deu um contraste bastante interessante. Eu acho que é a única coisa que eu acrescentaria aí na descrição de Lúcia, essa relação das cores, o azul, o amarelo, o bronze, assim, um cuidado interessante. É uma foto fantástica. A minha contribuição é o seguinte: é uma foto na cidade de Lapa, no Paraná, e esse cidadão sentado é Francisco Cunha Pereira. Ele foi presidente do Grupo Paranaense de Comunicação. Olha aí. Então, o cara fez uma interferência sobre uma imagem da cidade, né? Acho que isso é muito legal também. Bom, Deixou uma marca dele ali na foto, né? foi um trabalho bem interessante. Ô, Quiroga, você acha que os coletivos eles têm condições de participar de prêmios de fotografia? Porque, por exemplo, lançaram agora, né, dentro do nosso Sessão Alta Resolução, o prêmio Funarte, o Mark Ferres, né, de fotografia, com inscrições até dia 9 de setembro agora ainda, né? E só nas artes visuais são 12 projetos, né, com uma grana boa aí para cada projeto. Você acha que tem coletivo que tem condições de participar, ou o coletivo ele geralmente acaba se sentindo muito amador para isso, ou as pessoas formam um coletivo justamente para participar de prêmios como esse? Como é que você avalia isso? Eu acho que ele tem sim, total condições e deve participar. Inclusive, é comum que esses editais eles contemplem, né? Essa discussão do coletivo, inclusive, no começo, ela gerou esse problema, porque muitos editais, muitos prêmios, concursos, assim, eles só davam a chance de inscrição individual. E a própria discussão e a própria atuação de alguns coletivos acabou forçando, né, que os jurados, as comissões, os editais, os regulamentos se adaptassem a essa realidade dos coletivos. Então, por exemplo, hoje você já vê assim algo como comum a participação do coletivo, inclusive muitos coletivos ganhando prêmios e estando aí entre os primeiros colocados, entre os selecionados. Então, isso
é bem interessante a gente perceber que, assim, sei lá, 10 anos atrás, a realidade era completamente diferente. Muitas vezes o coletivo ele tinha que escrever uma foto no nome de uma pessoa, né? Mesmo que internamente eles soubessem ou eles atuassem de uma maneira mais de grupo, mas assim, muitos regulamentos eles não permitiam. E hoje o que você vê é o contrário. Você vê uma abertura, você vê a chance de participação e inclusive a premiação. Quantos coletivos você acha que existem no Brasil? É possível mensurar isso? Ah, não, acho que não. Eu acho que existe uma infinidade, né? De Pelo que eu fotografia, né? vejo, como? De fotografia também, porque coletivo você vai ter nas artes visuais de diversas formas. De fotografia, você acha que é uma infinidade também? Eu acho que tem surgido, assim, um dos motivos, assim, uma das questões que me instigaram a fazer essa pesquisa, de conhecer um pouco mais, foi exatamente assim, por um lado, ver que estavam surgindo muitos coletivos, né? Uma discussão ali em torno, acontecendo encontros de coletivos e tal, e por outro lado, uma certa indefinição do meio. Eu via pessoas de várias gerações, de várias áreas diferentes, que tratavam essa questão no coletivo de uma maneira assim muito diferente entre si, né? Tem aqueles que diziam que coletivo sempre existiu, que os fotoclubes, as agências, tudo isso sempre foi coletivo. Tinha outros dizendo que era jogada de marketing. Ah, esse negócio de dizer que faz parte do coletivo, isso é só para ganhar um status aí e se projetar, né? Tinha toda essa discussão em torno do crédito, por exemplo, o coletivo ele está abrindo mão de uma garantia do fotógrafo de assinatura. E aí eu entendia que talvez não fosse bem assim, que houvesse algumas diferenças. Então, assim, já algum tempo atrás, aí eu já via esse surgimento, né? Aí na primeira década do século, né? Nos anos 2008, 2007, 2009, ali finalzinho, já tinha um surgimento muito forte. E hoje eu vejo isso com mais intensidade ainda. Sei lá, eu vou numa faculdade, vou numa universidade, eu vejo os alunos ali se organizando em torno de coletivos, amigos meus já de outra geração que passaram a vida inteira fotografando sozinho, hoje se organizam, sabe assim? Então eu acho que esse movimento é um movimento que está crescendo ainda mais, ele vem crescendo já há algum tempo, e aí seria impossível a gente dar um chute assim de quantidade. E até porque assim, aparecem novos coletivos e desaparecem, né? É um meio muito dinâmico, então o tempo todo tem gente se juntando e tem gente se separando. Entendi. É isso, a gente falava também no início do nosso bate-papo antes de começar o programa. É comum, então. Eu comecei a participar de um coletivo, fui lá. Eu sou um cara amador, beleza. Conheci o coletivo, fui lá, compartilhei minhas ideias, abstraí e absorvi tudo que eles tinham de conhecimento. E de repente, o coletivo não me interessa mais, eu vou seguir minha carreira solo. Isso é muito comum? Olha, eu diria que isso é natural, tá? Não, não é sacanagem do cara. Não é. Não é. Claro que, assim, como as coisas vão acontecer, pode envolver ou não envolver sacanagem. Aham, entendi. Assim, como todo relacionamento entre pessoas, você É, pode ser sócio de uma pessoa e terminar a sociedade numa boa, como você também pode terminar a sociedade envolvendo alguma sujeira aí. E aí o coletivo não está imune a isso. Então, claro, coletivos podem terminar por conta de um comportamento. Mas assim, o que eu digo que eu acho que é natural é porque se a gente pensar que o coletivo ele surge dentro de uma dinâmica assim de mudança, né? Principalmente na fotografia, porque a fotografia ela é muito individualista. A gente teve toda uma história da fotografia falando de uma inexistência do fotógrafo, assim, a primeira metade da história, digamos assim, era aquela fotografia pensada como algo automático, que não tinha
né, um homem ali no meio. Depois você tem a valorização do fotógrafo, que passa a aparecer como autor, né? Embora tivesse uma máquina, a imagem não era feita pela máquina, ela era pensada por um homem, por um sujeito, por um ser humano. Então, eu acho que nesse momento aí também se deu um peso muito grande para o fotógrafo, né? Para aquele sujeito que segura a câmera, que aperta o botão, que dá o foco, né? Aquele olho mágico do fotógrafo. Então isso cria também um peso muito grande na individualidade, na vaidade, como a gente até já vinha conversando também. E aí o coletivo ele precisa quebrar todas essas questões para poder se formar. Ou seja, o coletivo ele tem em si algo de inovador. Ele tem em si algo que está querendo quebrar com o que se faz. Né? Uma dinâmica de inovação, de novidade. Então, assim, é natural que sujeitos que estão nessa dinâmica continuem pensando em inovar, pensando em mudanças, pensando em novas experiências. Então, é natural que depois de um tempo, um ou outro, ou até mesmo o grupo inteiro, comece a pensar em outros rumos, em outras viagens, aventuras aí para trilhar, né? Então, assim, eu acho que é bastante natural dentro de um coletivo surgir o descontentamento, surgir a mudança de interesses. Eu acho isso bem natural. Então, como você falou, acho que independente do tipo de grupo que se forme, não pode ter aquela obrigação de você ter que ficar ali do início ao fim. A pessoa acho que tem que estar livre, né, para ficar enquanto lhe faz bem, enquanto ela pode compartilhar, né? Se chega um momento que já não está contribuindo, né? Exato. Assim, a gente tem diversas estruturas assim de organização, né, como uma empresa. A empresa ela tem uma hierarquia, tem o dono da empresa, tem o chefe, o gerente, o diretor, né? Eu penso que o coletivo, embora ele possa ser uma empresa, ele pode abrir uma pessoa jurídica para funcionar no mercado, mas assim ele não funciona tanto dentro dessa hierarquia. E, consequentemente, se a gente está pensando exatamente nessas contribuições que cada um pode dar, vai acontecer um momento em que eu não estou mais contribuindo tanto, ou que eu não estou tão satisfeito com aquilo ali, estou querendo fazer outra coisa, né? Então é natural que vá se modificando as vontades, as angústias, os desejos. Legal. Me diz uma coisa, você conseguiu lançar o seu livro agora em julho? Não. Ele atrasou um pouco. Eu estou agora exatamente trabalhando nesse lançamento. Ele acabou de sair da gráfica. Já está disponível, né, para venda. Mas estamos trabalhando aí no lançamento agora, por esses dias agora. Legal. Então é o seguinte. Queiroga, dentro da nossa sessão Dá Pra Ler? Não vou fazer a piadinha com a Lúcia, viu, Lúcia? Dentro da sessão Dá Pra Ler, faz o merchan aí do seu livro que já está na pré-venda já, o Queiroga. Qual é o livro que ele fala? O livro, assim, estou lançando agora um livro que é o resultado dessa pesquisa que começou lá no mestrado, mas que depois da tese, né, entregue, eu continuei. É o livro Coletivos Fotográficos Contemporâneos, pela editora Apres, lá de Curitiba, e ele está sendo lançado agora. Já está disponível para venda, inclusive eu até coloquei um postzinho no site eduardoqueiroga.com para quem quiser ter uma noção assim, do que é o livro, ler um pouquinho mais sobre ele e até também ter acesso a uma lista que eu publiquei de coletivos. É uma lista que faz parte dessa pesquisa, e aí ficava mais fácil para as pessoas, né, linkarem, assim, para as pessoas visitarem, se isso estivesse publicado na internet. Então eu coloquei esse post para facilitar a vida, e também para quem estiver longe e não estiver encontrando ele, quiser também fazer o pedido, pode fazer também através desse site.
O livro, como eu falei, ele é fruto dessa pesquisa que começou no mestrado, pesquisa sobre os coletivos, e que eu continuei observando esse fenômeno, e a partir da dissertação eu fiz uma série de atualizações, uma série de... acrescentei coisas, retirei, enfim. Não é a dissertação que eu estou publicando agora, mas é algo que é como se fosse um desdobramento da pesquisa de mestrado. Olha que interessante. Quanto é que ele está? Ele está custando 46 nas livrarias, e a gente nesse formato de pré-venda está vendendo por 40 mais o frete. Opa, já vamos encomendar logo logo. Para o nosso coletivo aqui de Itanhaém. Na verdade, a gente lançou até um livro recentemente lançamos o livro de um fotógrafo do Ivan Stort, que foi nosso primeiro entrevistado. Então, aos poucos, o Cofit vai montando a sua biblioteca. Isso é bem interessante. Espero contribuir aí com as discussões. E quando você vier para Itanhaém, não deixe de visitar a gente. Ou vier para São Paulo, para o litoral, venha até Itanhaém conhecer a nossa cidade e nosso coletivo. Né? Isso é legal. Pode contar com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente poder encerrar, e de repente fica como dica sua aí. E se você quiser fazer alguma consideração também, fique à vontade, tá? Alguma dúvida sua, Lúcia, antes? Não. Não? Tá. Eduardo, então, por exemplo, eu tenho um primo lá em Oeiras, né? A família do meu pai é de Oeiras, lá do Piauí, né? E, de repente, esse meu primo também gostou, que é fotógrafo e quer montar um coletivo. Quais os passos, então, de quem está numa cidade pequena ouvindo a gente, puxa aqui, papo legal, quero montar um coletivo. E dentro disso, quais as vantagens e desvantagens hoje de se ter um coletivo? Isso para a gente poder encerrar o nosso bate-papo com ânimo aí para o nosso ouvinte. Olha, eu acho que, como eu estava falando, assim, eu acho que o grande lance de um coletivo é a junção, né? É essa ligação entre as pessoas. Então, eu acho que o primeiro passo é buscar se encontrar, né? Assim, deixa a formalização, deixa outras coisas lá para frente, sabe? Eu acho que o interessante é você investir nessa experiência, assim, nesse contato. Ou seja, vamos encontrar, vamos discutir fotos, vamos ver as afinidades de cada um, o que é que cada um pode contribuir, sabe? Segurar um pouco as ansiedades, assim, às vezes a gente, né, tem uma ideia, tem uma vontade e a gente quer logo fazer aquilo acontecer com muita pressa, mas eu acho que nesse caso o que tem que ser fortalecido é essa relação entre as pessoas. Então, né, dividir ali um tempo de conversa, ter encontros, mesmo que encontros virtuais, seja lá como for, mas assim, que você vá partilhando dessas vontades antes de partir para as formalidades. Né? Tem um amigo meu, fotógrafo aqui de Recife, que tem um trabalho bem interessante, tanto o trabalho dele como fotógrafo, assim que ele fotografa muito a cidade, como também a pesquisa com outros acervos, que é a Josivan, que ele diz assim, que é importante namorar antes de casar, né? Então, acho que no coletivo isso é bastante válido, assim, você, antes de chegar na formalidade, você realmente investir no grupo, investir nessas ligações, né? Nesse contato entre as pessoas. E aí, acho que naturalmente ele vai surgir, ou naturalmente ele vai ser deixado de lado. Muito bem. Alguma consideração sua a mais sobre coletivos? Eu acho só que é um assunto assim que ele é bem instigante, né? Ele é bem interessante. A gente está falando sobre isso, é legal o convite, agradeço o convite. Você acha que faltou alguma coisa? Não, acho que não. Acho que a gente deu uma cobertura interessante no assunto. Não, então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer dentro dessa dinâmica e dessa discussão dos coletivos. Acho que é um assunto, dessa maneira como eles se organizam hoje, é um assunto novo. Tá? Isso é o que eu venho tentando discutir no livro e na pesquisa, que é exatamente assim, que ele se diferencia de outras organizações anteriores, como a gente citou o Fotoclube, como a gente poderia falar das agências. Então, há algo de novo
bastante novo nos coletivos. E aí eu acho que ainda vai trazer muita discussão para a fotografia, para a maneira como a gente faz fotografia. Além de você, que eu acabei encontrando você por conta de coletivos mesmo, tem alguém ainda que levanta essa bandeira no Brasil, assim, um nome que, puxa, se eu quiser pegar mais informação eu posso ir atrás. Você conhece alguém que está levantando a bandeira dos coletivos? Olha, eu acho que a bandeira dos coletivos, ela, assim, quem faz isso com mais força são os próprios coletivos, né? Porque a própria atuação deles, ela geralmente ela está muito próxima de uma reflexão, de uma defesa. Como eles precisaram quebrar algumas estruturas, né? Como eles precisaram se impor dentro de um meio que já estava estabelecido, o que eu percebo é que exatamente que os coletivos eles precisam argumentar muito, eles precisam se defender muito. Então, você pegar um Garapa, você pegar o próprio Cid Foto que terminou, assim, que eu estudo, eu cito bastante no livro, mas se você pegar um Garapa, coletivo Garapa, você vai ver que a discussão, né, a defesa, a reflexão está muito presente no trabalho deles. Então, eu acho que hoje quem mais levanta a bandeira do coletivo são os próprios coletivos, assim, mais do que eu e mais do que outras pessoas. Dando toque, então, quem se interessa por esse assunto, vale muito a pena acompanhar o trabalho dos coletivos, né? Olhando lá no site, eu trago uma relação bem grande com os links, assim, de coletivo do mundo todo, vários brasileiros mais europeus, americanos de outras partes, e assim, buscar aí na internet aí essas referências, porque eu acho que vale a pena conhecer o que a moçada está fazendo hoje. Legal. Eduardo, muito obrigado então aí pela sua participação. Acho que veio elucidar muita coisa. Acho que muita gente vai continuar fazendo fotografia e vai estar juntando ideias e melhorando cada vez mais ou reforçando cada vez mais a própria identidade. Acho que por conta disso, né? Então, nós aí do Fala Tudo agradecemos muito a sua participação. E até para quem é mais leigo, de repente nem sabia da ideia, da possibilidade de formar um grupo, isso também vem contribuir bastante, né, dessa possibilidade. Legal. Fico feliz de poder compartilhar com vocês essas ideias, a gente ter tido esse papo. Assim, agradeço o convite e espero realmente contribuir para essa discussão. Com certeza, Eduardo. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, a sua disponibilidade, né, por estar contribuindo conosco. Pessoal, esse foi mais um Fala Tudo Fotografia. Muito obrigado e até a próxima. Fala Tudo Fotografia.